Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz: tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa me usar, me empoderar do alto esta noite, nos dê ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. Estamos voltando à nossa série que trata de atalhos do atraso. Nós temos visto vários atalhos de atraso em várias áreas da vida e nós temos as últimas semanas concentrado na questão do casamento. E hoje nós vamos ver a quarta parcela de atalhos de atraso em relação ao casamento. Na última mensagem, na semana passada, nós vimos que na vida existe ocasião e existe tempo para tudo. E também é assim no casamento, não é diferente no casamento. O segredo é acertar o tempo e a ocasião e a dose certa. Tem tempo para tudo, mas isso significa que deve haver uma ordem, deve haver uma razão, não é simplesmente fazer a qualquer hora. Tá? Tem um tempo para tudo, e nós temos visto. Hoje nós estamos vendo tempo de rasgar, tempo de cocer, tempo de estar calado, tempo de falar. Então não é para falar o tempo todo, mas também não é para não falar, ficar calado o tempo todo. Não é para rasgar o tempo todo e não é para cocer o tempo todo. Então, existem essas ocasiões, tá? E nós temos que saber discernir qual é qual. Como tudo na Bíblia, a gente tem que acertar o contexto. Eu sempre falo que o contexto do texto é o que vai definir o sentido e a mensagem. Isso inclui a gente ver um contexto cultural, histórico, cronológico, doutrinário. Então existem vários contextos que nós temos que levar em consideração para a gente entender o que está falando. Por exemplo, hoje aqui nós estamos lendo aqui tempo de rasgar e tempo de cocer. Sim, ok, tempo de rasgar. Então, vou pegar cocer, costurar. Então, aqui não é rasgar papel, seria rasgar um pano ou algum material desse tipo. E costurar também, a gente costura um pano. Então, o que quer dizer isso? Nós vamos ver isso, e há um sentido muito claro aqui, mas nós temos que aplicar o contexto cultural e, por que não dizer, o contexto bíblico. Na realidade, o versículo 7, que nós lemos, que fala sobre rasgar e costurar, e falar e estar calado, o sentido culturalmente e contextualmente e biblicamente se trata de tempos de calamidade, tempos de tristeza, tempos de luto. Por exemplo, Gênesis 37, versículo 28, quero mostrar alguns exemplos onde trata de rasgar, costurar, falar, ficar quieto, e como isso está ligado com tempos de calamidade, tristeza, luto, esse tipo de coisa. Tá? Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Você conhece a história. Rubem voltou, os outros irmãos tinham vendido José para os ismaelitas, e ele rasgou as vestes. Aqui fala. Ele rasgou as vestes por quê? De alegria? Não. Porque ele estava com raiva? Não. Ele rasgou as vestes porque ele estava triste. Era uma calamidade. Ele estava praticamente de luto. Falou, como vocês fizeram isso? Isso é um absurdo que vocês fizeram. Como vocês venderam nosso irmão à escravidão? Então ele rasgou as suas vestes como um sinal de tristeza e de calamidade. Joel, versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Versículo 13, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, aqui Deus está dizendo, olha, o que vocês têm que fazer é se converter. Vocês têm que voltar a Deus com todo o coração. Isso com o quê? Com jejuns, choro e pranto. O que é isso? Grande tristeza.
Eles tinham que se converter, eles tinham que se arrepender e perceber, nós estamos errados, estamos pecando contra Deus. Aquilo era para gerar grande tristeza, era para ter visto como uma grande calamidade que eles estavam desobedecendo e deixando Deus. E aí ele até fala aqui no 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Note como o rasgar as vestes está ligado com choro, com pranto, com calamidade, e Deus falou, você pode até rasgar as vestes, mas eu quero que você rasgue o coração. Mas aqui está mais uma vez o rasgar, lidando com calamidade, tristeza e luto. Como Rubem, que quando viu que José havia sido vendido, rasgou suas vestes. Lá em Jó, capítulo 2, versículo 12. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Isso são os amigos de Jó, chegando a ele, que estava já numa situação calamitosa, lembrando que ele perdeu todos os filhos, perdeu sua riqueza, perdeu suas propriedades, perdeu sua saúde. Calamidade maior não podia acontecer. Então eles vieram de longe, como estava aqui, e não o conheceram. Ele estava com chagas, sua saúde se foi, estava irreconhecível fisicamente. E levantaram a sua voz, os amigos deles, e choraram e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Outra forma de demonstrar tristeza e calamidade, naquela época, naquela cultura, você pegava pó, areia, terra do chão, você jogava para cima para que caísse em você ficava todo sujo, entrava poeira, terra, areia no seu cabelo, na sua barba, na sua roupa. Aquilo era um modo de você demonstrar grande calamidade. Então se fazia isso, se rasgava a roupa, tá? Bem dramático, mas era o costume da época. E agora, veja que interessante, que continua no versículo 13, seguinte, e assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, lembra que no versículo 7 fala sobre rasgar e cocer? Pois é, aí depois fala sobre tempo de estar calado e tempo de falar. Note que os amigos de Jó chegaram, viram tamanha calamidade e tristeza, estavam tão chocados que além de rasgar suas roupas, jogar pó no ar para cair sobre eles, eles ficaram durante 7 dias sem dizer uma só palavra, calados. Então você veja que quando fala sobre rasgar, cocer, calar, falar, não está falando sobre literalmente costurar ou rasgar nada, ou falar ou não falar. Está, mas literalmente o que está dizendo aqui é sobre tempos de calamidade. E como devemos reagir a tempos de calamidade. Se refere à tristeza, luto, ou o oposto. No caso, rasgar é calamidade. O cocer seria o oposto. O calar seria a calamidade, mas o falar seria o oposto. Então nós temos esses dois contrastes. E no casamento, com tudo isso em vista, existe também tempo e ocasião, como nós temos visto em Eclesiastes 7, tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol, inclusive para o casamento, inclusive tempo de rasgar e calar, tempo de cocer e rasgar. Então vamos lá, olhem comigo no versículo 7, vamos ver então a primeira aplicação que nós podemos falar sobre esse versículo em relação ao casamento. Tempo de rasgar e tempo de cocer, diz a primeira parte do versículo 7. Então, nós já vimos que o contexto cultural e bíblico aponta para a calamidade, tristeza, luto, pranto, etc. A palavra rasgar, no hebraico, é a palavra kará, e ela significa, o rasgar é kará, que significa cortar ou recusar. Recusar no sentido de você vai cortar e separar. Recusar. Se cortarmos algo, nós automaticamente, obrigatoriamente, dividimos e separamos aquilo. Se eu tenho uma corda, um pedaço de corda, e eu corto aquela corda, agora eu tenho, vamos ver se são bons de matemáticas, agora eu tenho quantos pedaços de corda? 2. Por quê? Porque nós separamos. Nós separamos. E a aplicação que nós podemos dar nessa questão de rasgar e cocer, dentro de um contexto de casamento, é justamente a questão de separação. A questão de separação. Na questão de separação, corte ou uma ruptura do casamento,
É preciso deixar bem claro que a separação, a ruptura, o corte, nunca deve acontecer no casamento. Nós lemos lá em 1 Coríntios 7, que é um capítulo que trata de casamento e assuntos matrimoniais, mas 1 Coríntios 7, versículo 10, fala assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Lembrando, quando a gente casa, os dois são o quê? Uma só carne. Então, quando fala aqui que a mulher não deve se apartar, não deve, então, dividir, não deve haver uma ruptura, não deve haver um rasgo, não deve haver um corte. Tá? Então, esse é o princípio inicial e básico. Não deve haver ruptura, separação, corte e rasgo na questão do casamento. Mais uma vez, todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. No versículo 11, a segunda metade do versículo seguinte, vou deixar a primeira metade para daqui a pouco, mas a segunda metade, no versículo 11, diz assim: e que o marido não deixe a mulher. Então, falar para a mulher não se apartar do marido e o marido não deixar a mulher. Mais uma vez, esse deixar, você ia trazer uma ruptura. Você não quer dizer que ele não pode. Eu vou trabalhar. Você não pode me deixar. Não é esse deixar que estamos falando aqui. Tá? Então, a mulher não deve se apartar do marido, o marido não deve deixar a mulher. É a mesma coisa, palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Não deve haver rasgo, ruptura, divisão entre os dois. Só que, infelizmente, separações ocorrem. E Deus sabe disso. Deus sabia quando escreveu isso. Ele falou: olha, o que eu quero, o que eu digo que é melhor é que não haja rasgo, não haja corte. Mas eu sei que pode acontecer. Deus sabe disso, Deus reconhece isso. Tanto que no versículo 11, que é a primeira parte do versículo 11, que nós lemos da segunda parte, fala assim, eu vou ler do versículo 10 só para dar, por questão de continuidade. Versículo 10. Todavia os casados mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aí fala assim, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então veja como a primeira metade do capítulo 11, do versículo 11, fala, se porém se apartar, então ele fala, não se aparte, mas se apartar, então Deus está reconhecendo que o ideal é não se apartar. Porém, no entanto, infelizmente, haverá ocasiões em que isso vai acontecer. Então não é, e agora? Não, agora Deus está dizendo, não é para acontecer. Mas se acontecer, então vamos agir dessa forma, tá? Que fique sem casar. Sem casar como? Sem casar de novo. Aí diz, e o marido não deixa a mulher. Então o versículo 10 e 11 demonstra e nos mostra o que é que Deus quer. Convenhamos. Nós vimos que o contexto do versículo 7 é calamidade e tristeza, tal coisa. Convenhamos, se o seu casamento, se o meu casamento chegar a um ponto em que precisa haver um rasgo, um corte, uma separação, uma divisão, então a coisa está em calamidade. A coisa está calamitosa, a coisa está triste. E aí está a ligação entre tristeza, calamidade e pranto, e o fato de separação, de rasgar, dividir, cortar. Aí que está a ligação com o casamento, que se e quando isso acontece, é calamitoso, mas Deus nos dá aqui instrução. Agora é o seguinte, toda calamidade na vida do crente, toda calamidade, portanto, no casamento, não precisa ser uma desgraça, não precisa ser um ponto final, não precisa ser um lixo que não tem mais o que resolver, não. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus tem um plano A? Tem, mas Deus também tem um plano B, um plano C, um plano D, até XYZ. Deus sempre tem um plano, não é o A, mas é o Z, mas é um plano. Então, em toda circunstância, qualquer calamidade na vida, inclusive o casamento,
pode ser uma oportunidade para bênção, para avanço, progresso e uma resolução de algum problema. Romanos 8, 24 fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Enquanto nós estamos dentro do propósito de Deus, venha o que vier, Deus vai usar aquilo para o bem. Para o bem. E aqui fala, todas as coisas. Pastor, eu ganhei 10 mil reais. Que bom. Que bom, a igreja vai receber um dízimo a mais, uma oferta generosa, que maravilha. Pastor, eu perdi 10 mil reais. Triste, mas de alguma forma, Deus pode usar isso para o bem. Mas como, pastor? Aí é com Deus, é entre você e Deus, eu não vou presumir nada, mas todas as coisas contribuem, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas para regozijar e as coisas para chorar. Tudo Deus pode usar para o bem. Se nós ficarmos de acordo com o seu propósito, se nós o amarmos, é o que fala Romanos 8, 28. Então, não se aparte, mas se apartar. Não deve haver essa calamidade, essa tristeza, esse corte, não deve haver. Mas se houver, Deus pode usar aquilo. Por isso que ele fala, mas se porém se separar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie. A reconciliação é justamente o bem que pode acontecer. E muitas vezes, eu vou dizer isso com muita cautela, não quero que ninguém me entenda mal, ou me interprete mal, ou infira palavras, ou consequências do que eu vou dizer, mas muitas vezes uma separação, apesar de não ser o que Deus quer, pode ser um remédio, pode ser o início de uma reconciliação. Que aqui fala, se apartar, não case. Por quê? Porque se casar de novo, ou o marido casa para cá, ou a esposa casa para lá, o que não vai mais acontecer? Uma reconciliação. Como é que vai ter reconciliação? Eu e a irmã Simone, isso é só ficção, tá? A gente tem uma briga, a gente se separa, aí ela vai, e o motivo da separação foi culpa dela, claro, evidente que é culpa dela. Mas enfim, aí a gente se separa, a Bíblia fala, não separe, mas se separar, não case. Fique sem casar ou reconcilia, ou seja, resolva os problemas. Desde que Deus pegue essa calamidade e opere para o bem. Mas ela não faz isso. Aquela mulher rebelde, terrível, eu falo isso porque ela não está aqui hoje, né? Mas então o que acontece? Ela vai em casa com outro. Como que vai haver reconciliação agora? Não vai. Nunca mais haverá reconciliação. Deus nunca vai poder usar aquela calamidade, aquela tragédia para o bem. Por quê? Porque fechou a porta. Encerrou, não tem mais o que fazer. Então fala, não separe, não aparte, não deixe, não rasgue, não divida. Mas se acontecer, não case. Deixe a porta aberta para reconciliação. Então Deus pode usar tragédias para que isso venha acontecer. Agora, tem que seguir aqui os preceitos. Então, se atravessarmos, lembre bem disso, quando atravessamos o vale da calamidade, tristeza e muitas vezes desespero, entenda que devemos buscar o caminho para subir a encosta até o topo da montanha. Você está aqui no vale, você não está enxergando nada direito, não está entendendo, está sofrendo, está confuso. Entenda que se a gente amar a Deus e seguir o seu propósito para as nossas vidas, aquele vale vai ficar para trás ao passo que nós subimos a encosta para o topo da montanha, onde o sol está brilhando, onde tudo está melhor. Por quê? Porque Deus pode tomar tudo, qualquer coisa, bem ou ruim, e operar aquilo para o bem. Lembrando que, mesmo num dia que está com nuvem, dia chuvoso, em cima das nuvens está o maior sol. O sol brilha, o céu está azulíssimo, como sempre esteve. Agora a gente aqui embaixo só vê aquelas nuvens pesadas, a chuva, o trovão, os problemas, mas o sol está lá brilhando. E Deus pode usar isso para nos levar. Tá? Então, a ordem, o correto é não se apartar, não rasgar. Mas, se rasgar, precisa vir um tempo de coceiro.
Há tempo de rasgar e há tempo de coser, tempo de reconciliar. O próprio texto aqui, ele infere que apesar de indesejável, tanto para Deus como para os casais, existe a possibilidade de ter um final feliz, apesar do rasgo. Muitas vezes hoje em dia, em casais, eles querem dar um tempo. Gente, dar tempo é coisa de meteorologista e relógio. Dá um tempo. Não existe dar um tempo. O nosso casamento, vamos dar um tempo. Eu pergunto, você é idiota em qualquer outra área ou só nessa? Gente, dá tempo. Deus fala, não a parte. Ou seja, não dê tempo. Mas se der tempo, é visando o quê? Reconciliar. É visando, não rasgue, mas se rasgar, há tempo de coser. Isso é algo bilateral, tanto da mulher não deve, nem o marido deve. Nós vimos isso no versículo 10 e 11. Mas existem casos, aqui eu vou estar pisando em ovos. Tá? E é capaz de alguém que está me ouvindo aqui ou do além, no ciberespaço, além, não do além dos... Bom, enfim, deixa eu ficar quieto, senão vou me enrolar mais ainda. Mas existem ocasiões em que um rasgo, uma ruptura, uma divisão, pode vir a ser necessário, se não benéfico, num casamento. Em situações onde existe risco para a integridade física de alguém, geralmente da mulher, mas não necessariamente, onde existe violência ou agressão física, verbal ou moral, incluindo crianças, se for o caso, não mais suportar fornicação, que é uma das coisas que Jesus falou. Ele falou que não pode haver uma ruptura final, um divórcio, a não ser em casos de fornicação. Veja bem, não é adultério, é fornicação. Não vou entrar na diferença, mas há uma grande diferença. Então, quando um dos cônjuges está sofrendo porque o outro está constantemente numa vida de fornicação, então é necessário ou benéfico, talvez, que haja. Se existe violência física ou moral, a integridade física ou mental das crianças ou do outro cônjuge, não, a Bíblia fala para não se apartar. Ok, então vai para casa, ficar apanhando até morrer, ser agredida até... Não. Então, onde existe questão de risco à integridade física, a integridade mental, abuso físico ou moral de um dos cônjuges ou das crianças e das crianças, então sim uma ruptura, porque muitas vezes, quando há uma ruptura, um corte, é como se fosse um tapa, um chacoalho, um balde de água fria que choca a pessoa percebe o que foi que houve. Agora é o seguinte, é um tiro. É uma bala que você tem. É um tiro. Se for ficar deixando e voltando, aí, querido, você está piorando a coisa. É um tiro que você tem. Em outras palavras, é a última da última instância. É o último recurso. É a última coisa. O que acontece muitas vezes é isso, né? O casal está lá tranquilo, a mulher queima o feijão, o arroz, o marido chega em casa bravo, vou para casa da mamãe. Aí faz a trouxinha dele e vai-se embora. O quê? No outro dia está de volta. A mãe, ela queima o arroz. Não tem jeito, eu vou para casa. Então é o último recurso, não é o primeiro recurso, não é uma coisa que você faz, não. É o último recurso. E mesmo que venha acontecer, mesmo que possa vir acontecer, é uma calamidade ter chegado a esse ponto. Ao ponto que alguém tem que falar, agora chega, ou você se resolve, ou você para com isso, ou acabou. Mais uma vez, não é porque um desentendimento,
em casos específicos, cada caso é um caso, são casos extremamente extremos. Tá? Eu não estou advocando, deliberando, aconselhando ninguém deixar ninguém. Tá? Dificuldades, não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, aqui a Bíblia fala, há tempos de rasgar e há tempos de cocer. Às vezes, vai ter que rasgar. Se alguém vir para mim e fala, pastor, meu marido chega em casa bêbado todo dia, sai com mulheres todo dia, bate em mim todo dia, bate nos meninos todo dia que tem em casa, vendendo as coisas de casa para comprar drogas, para comprar... O que eu faço, pastor? Também, ele não está suprindo, não, ele está abandonando. Vem em casa só para bater em todo mundo, pegar o que tem para vender, pegar o dinheiro que você tem até você trabalhou, sabe o que você faz? Rasga. Não definitivamente. Agora veja bem, não se apartar, mas se apartar, não case. Ou se reconcilie. Então não é, essa foi a gota d'água, tchau, passe bem, agora eu estou livre para casar. Não, você não está livre para casar. Você está livre para sair, para proteger e manter a integridade física, moral, mental. Quer dizer que você pode sair lá e casar com outro, não. Ou com outra, se for um homem. Não é isso que está dizendo. Por isso que eu digo, são casos extremos, específicos, cada caso é um caso, não é um sapato que dá em todos os pés, não, cada caso é um caso. Mas existem ocasiões específicas onde é necessário ter um tempo de rasgar. Mas sempre que rasga, tem tempo de rasgar e tem tempo de cocer. É muito importante isso, não é uma, oba, estou fora. Não, você não está fora. Por isso que eu digo, gente, casamento, você só sai do casamento ileso dentro de um caixão. É coisa séria, gente. Casamento é coisa séria. E já que estamos no assunto, se casamento é coisa séria, tudo aquilo que leva ao casamento deve ser tratado igualmente com a mesma seriedade. Por isso que a vida do crente tem que ser vivido com princípios e não emoção. A Bíblia fala assim, o justo viverá pela fé. Mesma coisa, pelos princípios da fé, pelo que é certo, pelo que é errado, pelo que a Bíblia diz, o que sabedoria dita, e não o que a gente está sentindo, gostando ou achando. Porque sempre que a gente faz uma decisão baseada nos nossos sentimentos, nossos apetites, nossos gostos, nós sempre vamos dar errado. Por quê? Porque não estamos agindo com princípios. O bom de agir com princípios é que eles já estão decididos por você. Então você não tem que decidir, pensar, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Eu devo ir para a igreja hoje? Deixa eu pensar, deixa eu jejuar. Você não tem que jejuar, não tem que pensar. Eu devo ofertar e dizer, deixa eu pensar. Não tenho que pensar. Eu devo testemunhar de Cristo, falar de Cristo. Deixa eu pensar, deixa eu jejuar a respeito. Não tem que jejuar. É só aplicar os princípios. Então você não tem que decidir nada, já está tudo decidido por você. Tá? Então, quando a gente encara o casamento com princípios, nós não vamos precisar chegar numa ação calamitosa onde vai ser necessário, talvez, haver um rasgo. Porque há tempo de rasgar e há tempo de coser, mas não tem garantia que o rasgo vai ser costurado. Não tem garantia. Por isso que é melhor não chegar lá, não chegar numa situação calamitosa. Lembrando que o versículo 7 está falando sobre calamidade, tristeza, pranto, choro, luto. Tá? Então, mantenha isso em mente. Então, pastor, pode separar então? Há condições e restrições específicas. Tá? Não é algo para ser feito de forma irreverente, corriqueira, não. E o ideal é que não haja. No entanto, temos que cuidar para nunca chegar lá. Muito bem, vamos então para a segunda parte do versículo, tempo de estar calado e tempo de falar. Mais uma vez, nós já vimos que o contexto cultural trata de calamidade, tristeza, tanto o rasgar e cocer, quanto o falar e o calar. Então, podemos aplicar isso ao casamento igualmente, no que diz respeito a falar, o que falar, quando falar, se for preciso, e como falar. Lembrando que a palavra branda desvia a ira.
como a gente fala vai ter um grande impacto, tão grande quanto o que a gente fala. Tá? Então, existem ocasiões que é necessário falar. E em falar um ao outro, eu estou me referindo à repreensão. Chamar atenção. Dar um puxão de orelha. Uma admoestação, uma corrigida. Claro que não é agradável, claro que não é desejável, mas sim há um tempo de falar. E também há um tempo de calar. Isso quer dizer que sempre que alguém sai da linha, você não vai chegar lá com um sermão preparado de 30 minutos. Senta aí, vai ouvir agora. Não. Tá? Tem tempo de calar, tem tempo de falar. Você tem que saber quando falar. Geralmente falar no momento do calor, no momento da... não é a melhor hora. Espere uma ocasião apropriada. Mas há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de repreender. Isso vale tanto para quem fala, para quem ouve. Se é tempo de o outro falar, é tempo de eu ouvir. E se eu, como cônjuge, estou falando, é o tempo do meu outro cônjuge, no caso da irmã Simone, ouvir. Há tempo de falar e há tempo de calar. Então, repreensão, quando necessário, é algo bíblico. Eu sei que repreensão não está na moda. Você começa a repreender alguém, primeira coisa, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. Pois é, Deus está olhando e dizendo, ele tem razão. Ele tem razão. É muito bonito, só Deus pode me julgar. Sim, e Deus pode usar para lhe julgar, pastor, a sua mãe, o seu pai, o seu cônjuge, o policial. Então Deus pode trazer julgamento através de uma série de coisas. A não ser que Deus desça e apareça só para mim e falar só para mim. Eu não aceito porque você não é Deus, não pode me julgar. Sabe o que é isso? Hora de acordar e crescer, deixar de ser infantil. Ninguém aqui pensa assim, mas tem muita gente lá fora que pensa assim. Não, ninguém pode julgar ninguém, cada um faz o que quer e só Deus pode julgar. Gente, sim, e Deus julga através de agentes aqui na terra, pessoas, em posições de assim fazê-lo. Mas é bíblico. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Nunca, jamais devemos nos acovardar diante do nosso dever de repreender nosso cônjuge, se e quando se fizer necessário. Nunca devemos nos acovardar do nosso dever. Sim, você é casado, você tem um dever de apoiar, você tem um dever de amar, submeter. Tem um dos deveres, você precisa repreender, se for necessário. Se for necessário. Provérbios 27, versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Está vendo a repreensão aqui? Está falando sobre repreensão? Repreensão franca é melhor do que o amor encoberto. Esse amor encoberto quer dizer, a pessoa ama, e quem ama deve repreender. Você tem um filho? Tem. Você o ama? Ama. Então, existem ocasiões que é preciso, necessário, é o seu dever repreendê-lo. Ai, mas sabe o que é? Eu amo tanto, 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 vezes 10 o meu filho, minha filha, eu não tenho coragem de repreender. O seu amor é encoberto. Seu amor é encoberto, você não está amando. É a mesma coisa com o seu cônjuge. Eu amo tanto, 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 tanto. De novo, repete. Que eu não tenho coragem de repreender ele ou ela. O seu amor é encoberto. E aqui está dizendo, melhor é repreensão franca do que esse amor encoberto, que não repreende quando deve. Isso vale para o casamento, vale para os seus filhos. Leais são as feridas feitas pelo amigo. O seu cônjuge deve ser o seu melhor amigo, ou pelo menos o seu amigo. O ideal é ser seu melhor amigo. Isso não quer dizer que você tem que casar com o seu melhor amigo, não é isso que eu estou falando, tá? Tem até um vídeo curto que eu fiz sobre isso algum tempo atrás. A questão não é essa. A questão é que o seu cônjuge deve ser um amigo. E aqui está dizendo o quê? Leais são as feridas feitas pelo amigo. Você é um amigo leal. Então, as feridas que você infligir
em termos de repreensão, quando isso se fizer necessário, essas coisas são leais, você está mostrando lealdade. Você está fazendo a sua parte ao trazer repreensão e talvez até feridas. O contexto é repreensão. Do versículo 6, o contexto do versículo anterior, que fala sobre a repreensão aberta. Provérbios 28, 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Mesmo princípio. Se você repreende o seu amigo, o seu cônjuge, o seu filho, sua filha, você vai gozar maior amizade. Você vai fortalecer o relacionamento, seja de marido e mulher, seja de pai e filho, seja de amigo para amigo, você vai fortalecer. Por quê? Porque você está fazendo a repreensão fiel, que é o dever de um amigo. Se você tem um amigo que vê você fazendo besteira e não fala nada, aqui não é amigo. Se você tem um amigo que está lhe empurrando para cometer erro, pior ainda, aquilo não é um amigo. Mais uma vez, o que repreende o homem gozará depois de mais amizade do que aquele que lisonjeia. Ou seja, lisonjear é você encher a bola de alguém. É você encorajar alguém a continuar no erro, ou ativamente ou passivamente. Pastor, como é que eu posso encorajar alguém passivamente? Não o repreendendo. Não cumprindo o seu dever de avisar, alertar, redarguar, repreender. Por não fazer isso, você está passivamente encorajando a pessoa. Então, ok, mais um aqui, Gálatas 2,14. Mas quando vi, isso aqui é Paulo falando sobre Pedro, mas quando vi que não andava bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro aqui ficou envolvido numa espécie de uma hipocrisia. Quando ele estava em Jerusalém, que tinha mais judeus, ele era todo, tem que viver como gente, não tem que viver conforme a lei. Quando estava com os gentios, mais gentios, não, porque você tem que fazer como... Então ele ficava essa duplicidade. E Paulo viu isso e chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Pastor, era necessário? Gente, quando a questão é levada a fórum público, tem que ser tratado publicamente. Infelizmente, Pedro estava causando dissimilação perante a igreja. Então, perante a igreja, o assunto foi tratado. Se fosse que Pedro tinha ido para um ou dois irmãos, o correto era chamar aqueles dois irmãos, Pedro, e aí resolvia ali. Mas como Pedro tinha trazido a questão para um fórum público, eu digo, da igreja, então foi tratado na frente de todo mundo. E é assim que se deve operar. Tá? E se uma questão aqui na nossa igreja toma proporções que está todo mundo afetado, vai ter que ser tratado com todos os envolvidos. Se for todo mundo, então, que assim seja. Mas note como Paulo repreendeu Pedro. Então, essa questão de não pode repreender, não é na Bíblia. Como estamos vendo aqui, é bíblico. Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo. Aqui o contexto não é ferir fisicamente, é ferir em termos de repreensão. Tá? Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Aí esclarece. E repreenda-me. Você vê como ferir é em relação a repreender? E repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Aqui o salmista fala, fira-me o justo, será uma benignidade. Vai ser excelente ser repreendido pelo justo, ou seja, por alguém correto. Se eu sou repreendido pelo injusto, também é bom, é ótimo. O injusto vai me repreender porque eu sou justo. Agora, se o injusto me repreende, é porque eu estou sendo injusto, eu estou errado. E a pessoa sábia, ela fala, fira-me o justo, fira-me, pode me repreender, será um bem, será algo excelente. Ser repreendido e ser ferido por coisas que eu preciso ouvir. Então,
a pessoa sábia irá repreender e também saberá aceitar repreensão. E dentro de um casamento, há tempos de falar e há tempos de calar. É uma calamidade, é uma tristeza. Eu tenho que chegar para a irmã Simone, por exemplo, e falar: por que você não está indo para o culto? Inclusive, ela não está aqui hoje, tá? Só quero deixar isso bem claro para todo mundo que ouvir essa mensagem saber que ela não está no culto hoje. Por bons motivos, ela não está no culto hoje, tá? Mas é uma calamidade, você tem que chegar e, sabe? Ela vir para mim e falar: ô marido, você não vai evangelizar, você não vai para a igreja, você não está ofertando, você está dando mau testemunho, é triste, é desagradável, é coisa de calamidade. Você tem que ir para o seu cônjuge, tem que repreendê-lo. Mas sabe uma coisa? Há tempos de falar, há tempos de calar. Tem que ser feito na hora certa, do modo certo, na ocasião certa, sempre com amor, sabedoria e justiça. Mas é muito importante que dentro de um casamento, se fizer necessário, deve haver repreensão. Meu bem, você faltando do culto para ir para a praia, para trabalhar, para sair com os amigos, enfim, aí não interessa o motivo. Mas é triste, é uma calamidade. E ao se calar na hora de falar, nós podemos estar passivamente impelindo e encorajando o erro e a injustiça. Como todo atalho pode parecer agradável e vantajoso, separar, abandonar, divorciar, não buscar reconciliação, pode parecer uma saída fácil. Não repreender o seu cônjuge em nome de manter a paz e a harmonia. Gente, se a gente faz vista grossa ao que tem que ser tratado, se a gente cala na hora de falar, você não está mantendo a harmonia ou paz, você está simplesmente cavando uma cova maior. Você está plantando uma semeadura maior de uma colheita triste mais adiante. Não, eu faço isso em nome da paz. Não é em nome da paz. Quem não repreende, não o faz por covardia. Convenhamos, é desagradável. É calamitoso. Tem que chegar e chamar a atenção do seu cônjuge para uma coisa que não deveria estar acontecendo. Ou que deveria estar acontecendo que não está. Mas se a gente calar em nome da harmonia, em nome da paz, não, eu estou me submetendo a ele. Não. Não é esse tipo de submissão aqui. Tá? A Bíblia manda que os filhos vão obedecer os pais. Mas se o pai fala assim, o irmão Luiz vira para o Micael e fala: Micael, vá na esquina ali, vai comprar umas drogas para mim ali, vai. Irmão, faça isso não. O Micael deve obedecer o pai? A Bíblia manda obedecer. Se o filho fala, o pai fala: ô filho, vá ali dar um tapa na sua mãe. Tá certo isso? Ou a mãe, vá ali dar um tapa no seu pai. Tá certo isso? Tem que obedecer os pais, né? Não é assim. Deus nos deu algo entre uma orelha e outra para a gente pensar e raciocinar. Não é nesse sentido que devemos obedecer. Igualmente a mulher deve ser submissa ao marido, sim, mas não se ele mandar ela cometer torpeza. Então não devemos ser, eu sou submisso. Lembre-se, em Efésios 5 fala: submetei-vos uns aos outros. Eu amo minha esposa tanto, eu não vou repreendê-la. É igual o pai que ama o filho tanto que não repreende, é a mesma coisa. E os resultados são desastrosos, catastróficos. Como fala o versículo 7, tempo de rasgar e cocer, falar e calar, está falando sobre calamidades, sobre tristeza, situações que não deveriam estar acontecendo. E é triste que estão acontecendo. A triste realidade é que a repreensão pode evitar problemas maiores, ou até mesmo evitar uma separação, uma ruptura mais adiante. Então, quando a gente cala, em vez de falar, só vai complicar lá na frente. Só vai colher mais para ser colhido lá na frente. Fingir que está tudo bem. Esperar que os problemas vão se resolver sozinho. Não ajuda.
só atrapalha. E aumentam as dificuldades e complicam as soluções. Então vamos ficar atentos e de olhos nesses atalhos do atraso. Há tempo de rasgar, há tempo de cocer, há tempo de falar e há tempo de calar.